Louvado seja o Senhor. Senhor, te amamos. Agradecemos a Ti pela Sua misericórdia, nos reunir para nos salvar. Através da Sua palavra, salva-nos, Senhor. Fala ao nosso coração. Parece para nós, Te ver nos salva, Te ver nos liberta. Te amamos, Jesus. Amamos a Sua palavra. Estamos aqui por Tua causa. Abençoa-nos nessa noite. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então a gente vai falar sobre a mensagem 5 do alimento diário. Esse é o alimento diário. O Evangelho da Glória. E o título da mensagem é: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. A gente precisa fazer algumas perguntas para nós, né? A primeira pergunta é: por que Deus nos salvou? E depois que nós soubermos por que Deus nos salvou, é importante nós percebermos em que ponto nós estamos dessa salvação que Deus tem operado em nossas vidas. Senhor Jesus, como é que Deus trabalha a sua salvação em cada um de nós? Em Gênesis, no capítulo 1, nós sabemos que lá fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, né, então se tornou sem forma e vazia. Mas o versículo 3 começa mostrando algo glorioso. Deus começa a falar. Então a terra tinha se tornado sem forma, vazia, um caos. Mas Isaías fala que Deus não criou a terra para ser um caos. Então a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Ele pairava, ele estava observando e pairando sobre as águas, ele falou. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus falou e Deus viu acontecer. Na nossa vida não foi diferente. Sem o Senhor, nossa vida é um caos. Nossa vida, ela é vazia. Muitas vezes, por algum motivo, se a gente distancia do Senhor, a gente começa a sentir uma falta de propósito, não é verdade? Acho que todos nós passamos por isso, um vazio meio sem sentido, meio inexplicável, né? Fica meio caótica a nossa vida, a gente começa a tentar descobrir por quê. Na verdade, é que falta Deus falar ao nosso coração. Mas Deus é tão misericordioso, e quando nós estamos nessa situação, Ele sempre providencia uma maneira de vir nos salvar. Ele nos salva pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Se eu preciso de salvação, Ele está no Evangelho. Se eu preciso de cura, está na palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, Ele sempre quer nos salvar. Só que Deus, Ele quer nos usar para alcançar outras pessoas também. Então Ele quer nos salvar e através de nós Ele quer salvar outras pessoas. A gente é um pouquinho complicado, não é verdade? Pouquinho é pouco, né? A gente é bastante complicado. Foi bom? Muito complicado. Então, imagina só, uma pessoa complicada junto com milhares de pessoas complicadas. Não é nenhuma complicação, é? Louvado seja o Senhor. Ele nos salvou e nos colocou num lugar para continuar nos salvando. Esse lugar nós chamamos de vida da igreja. Vida da igreja é uma esfera onde Deus preparou pessoas para junto conosco crescermos em vida. Louvado seja o Senhor. Esse crescimento em vida, na verdade, é cada um de nós se tornar cada dia mais parecidos com o Senhor. Ou seja, seremos a expressão e a representação de Deus onde nós estivermos. É onde estivermos mesmo. Ou seja, Deus vai ter, né, cada um de nós para poder cuidar das coisas do Senhor. Louvado seja o Senhor. E essa série de elementos diários é salvo pela sua vida. Quando nós somos salvos pela vida de Deus, nós somos salvos para ser a sua expressão. Deus não vai aparecer para todo mundo. Está num lugar, de repente, Deus aparece para uma determinada pessoa, aquela aparição estrondosa, para salvar. De quando em quando Ele pode até fazer isso, como fez no caso de Saulo. Mas normalmente Deus usa pessoas como nós, que tiveram uma vida como nós temos, e que receberam a salvação. Essas pessoas salvas começam a mostrar para nós, através da sua vida, que existe algo melhor para nós. Que existe um propósito na nossa vida, uma razão para a nossa existência.
Deus nos criou, não foi de qualquer maneira, Ele nos criou para nós sermos sua expressão e representação. Louvado seja o Senhor. E se nós não tivéssemos contato com essas pessoas, por um lado, Deus não teria como nos expor e não teria como salvar outros. Então, quando Deus, Ele, por sua infinita sabedoria, pegou Fabiano, colocou do lado da Silvana. Quando Ele pega uma pessoa e coloca, Ele tem um objetivo maravilhoso. Ele quer mostrar para nós onde nós estamos. Quem nós somos. Para nos salvar. Ele não quer expor para zombar, Ele quer expor sempre para salvar. Porque se eu não sei a minha condição, eu não vou buscar ajuda. Nós somos naturalmente acomodados. Nem todos, né? Eu sou. Bastante acomodado. Se o Senhor não vir mexer conosco, a gente fica do jeito que está, não é? Uma aguinha tranquila, aguinha de coco, não é isso? Pezinho para cima, tranquilo, e tá bom demais. Mas Deus quer nos salvar. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a vida de Deus vem trabalhando em nós. E esse trabalhar da vida de Deus em nós faz com que nós sejamos seus cooperadores. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. A vida de Deus, ela desempenha a sua obra em nós com excelência. Então eu fiquei impressionado essa semana. Muitos de nós servem. Ou são chamados para diversos serviços. Às vezes por algum motivo a gente deixa de servir. Ou a gente quer dar um tempo, não importa o que aconteça. Mas eu percebi essa semana que se Deus é que serve através de nós, necessariamente esse serviço tem que ser com excelência. Se meu serviço é um serviço que está aquém do padrão de Deus, significa que é um serviço que está sendo feito na minha própria pessoa. Porque se eu faço, por melhor que eu seja, eu estou muito abaixo do padrão de Deus. Mas se eu percebo que eu preciso voltar o meu coração a Deus, Ele vai alargar o meu coração e vai fazer através de mim. E tudo que Deus faz é com excelência. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Jeremias 48:10. Jeremias 48:10. Senhor Jesus. Uns que acharam, por favor, pode ler. Sim. Relaxadamente. Até aí. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Isso é um choque, né? Louvado seja o Senhor. O Senhor quer nos salvar. Ó Senhor Jesus. Romanos 12:11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Senhor Jesus. Deixa eu ler para os irmãos. Romanos 12:11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos, servindo. Remissos aqui significa preguiçosos. Às vezes eu vou para a reunião e estou muito preguiçoso na reunião. Não sai um amém, não sai um aleluia. Como é que é? Relaxado, está de qualquer maneira. Senhor Jesus, eu preciso queimar no meu espírito. Ó Senhor Jesus. Mas do que nós somos salvos? Nós somos salvos de infinitas coisas, principalmente nós mesmos. Principalmente nós mesmos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Para onde nós estamos indo? Com quem nós estamos caminhando? A Gabriela acabou de ler Peregrino. É Peregrino também, né? O Peregrino. É a história, a jornada, né, escrito por John Bunyan. Ele fala de um cristão que ele sai para ir em direção ao reino dos céus. E no caminho ele encontra diversos adversários, que são situações que a gente passa no nosso dia a dia. E cada situação ele precisa vencer para se aproximar do reino. Então todo tipo de coisa é colocado no caminho para impedir que ele alcance seu objetivo. Mas Deus coloca sempre do lado dele alguém para cooperar com ele. Então quando ele tem uma dificuldade, Deus providencia alguém para ajudá-lo nessa caminhada. Deus providencia um GFCM, providencia reunião, Jave, árvore da vida, pessoas principalmente, para quê? Nos levar juntos nessa caminhada. Sozinho é meio complicado, na verdade sozinho não dá. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber o seguinte, por um lado, Deus nos salvou de infinitas coisas,
Por quê? Senhor Jesus, quando o homem pecou, entrou na vida do homem, ele não consegue mensurar o problema que ele se tornou para si e para os outros. Egoísta, prepotente, soberbo, e por aí vai, né? A gente é tão complicado que às vezes a gente coloca um sapato e acha que é melhor que os outros, né? Afinal de contas é um sapato, né? São coisas pequenas que mostrando como nós somos e aqui que nós precisamos da salvação de Deus. Senhor Jesus. Mas Deus nos coloca no meio de pessoas, e se eu estou no meio de pessoas, sempre existe liderança. Não existe um grupo de pessoas que não haja liderança. Sempre se coloca um monte de pessoas, alguém vai sobressair para liderar. Né? Todo lugar tem isso. Romanos capítulo 13, versículo 1. Senhor Jesus. Romanos 13, 1. Senhor Jesus. Vamos ler? Superiores, porque não uma autoridade, e as autoridades que existem não... Sabe o que esse versículo está querendo dizer? Está dizendo o seguinte, olha, toda autoridade que você seguir vai chegar em Deus. Aqui não está falando algumas autoridades boas, fala toda autoridade vai nos conduzir a Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte da autoridade. A diferença entre autoridade e poder, a gente pode exemplificar como um guarda de trânsito e um caminhão desses possantes. O guarda de trânsito apita o caminhão, tem que parar. Mas o caminhão tem poder, mas não tem autoridade. Qual é a autoridade do guarda de trânsito? É toda uma corporação que está por trás dele. Então, se você for seguindo, vai chegar até uma autoridade máxima. Na vida é a mesma coisa. Quando nós vemos uma autoridade, se nós nos rebelamos contra essa autoridade, nós vamos chegando até perceber que estamos rebelando contra o próprio Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Sabe por quê, irmãos? O inimigo, quando ele desobedeceu a Deus, depois quando o homem pecou contra Deus, todo o universo entrou em caos. Todo o universo se tornou desorganizado. E a organização necessariamente requer uma administração segura. E uma administração segura requer pessoas que saibam, né, estar à frente, conduzindo e direcionando. Às vezes as pessoas que estão à nossa frente são para nos expor, são para nos salvar, às vezes são para cuidar de nós, sempre para cuidar, porque é Deus. Mas muitas vezes essa autoridade, a gente começa a analisar se ela é boa ou não para mim. Mas se olhar para Deus, ela sempre tem a função de me disciplinar ou de me encorajar. Senhor Jesus. Então a gente precisa ter um coração cheio de temor e tremor quando nós começamos a, principalmente, nosso coração começar a questionar as autoridades que Deus colocou sobre nós na igreja. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Por que quando nós estamos... Isso é a experiência de todos nós. Quase todo lugar, este grupo de pessoas que estão falando mal. De quem quer que seja. Está cansativo. Você não pode ir num lugar que tem alguém falando mal de alguém. Um dia, eu cheguei perto de uma colega de trabalho, falei com ela que, por favor, você poderia me falar com quem que eu posso falar mal de mim mesmo? Ela morreu de rir. Porque, na verdade, as pessoas estão sempre procurando, estão essa esfera de rebelião. Todo o universo está nessa esfera de rebelião. É por isso que a Bíblia fala que toda a criação geme e espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus trarão a ordem necessária para o universo. Aleluia! Senhor Jesus, Deus vai usar o homem para restabelecer a sua autoridade. O grande problema é que a gente está em estado de sonolência, né? Nem atina para isso. Um dia, foi em 2011, as Torres Gêmeas, né? Estava trabalhando, acho que foi você que ligou para mim, né, amor? Ligou para mim falando do avião que... Tomei, quase eu caí da cadeira, um susto. De quando em quando a gente toma um choque, né? A verdade é que nós estamos, sem perceber, dormindo. Por que isso? Por que esse estado de sonolência? Porque o inimigo tem investido
muito em nos tirar a sensibilidade das coisas relativas a Deus. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Louvado seja o Senhor! Então nós vemos que, se por um lado nós estivermos sonolentos, a gente vai perceber, vai estar numa esfera sem perceber que Deus quer nos tirar dali para nos salvar. Oh, Senhor Jesus! Nós precisamos despertar do nosso sono. Louvado seja o Senhor! Senhor Jesus! Vamos ler o versículo 11 ao 14, Romanos 13. Romanos 13, Senhor Jesus, do 11, vamos lá? Isto a vós outros, que conheceis o tempo, é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação mais perto. Aqui traz para nós duas possibilidades, né? Por um lado, o Senhor está perto de voltar, e Ele vai, né, a salvação nossa está perto, o Senhor está perto de voltar. Por outro lado, significa que Deus trabalhou um pouquinho mais em mim hoje do que ontem. E amanhã Ele vai trabalhar um pouquinho mais. Não é? Daqui a pouco Ele vai completar a obra em nós. Aleluia! O Senhor não para, irmãos. A gente está dando aqui as cochiladas sem perceber que Deus está vindo para dar umas cutucadas, né? Para nos salvar. Senhor Jesus. Versículo 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das obras da luz. Andemos diligentemente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada, aleluia, as suas. 1 João fala que no mundo só tem 3 problemas, só 3. Os problemas que tem no mundo são a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Só 3. Só que desses 3, você pode colocar qualquer outra coisa que vai ser um ramo desses 3. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Aqui, Paulo está falando que a gente tem que deixar a carne com fome. Por que às vezes a gente tem problema? Porque a gente alimenta muito, né, a nossa carne. Quanto mais eu alimento, tanto mais eu vou ter problema. Senhor Jesus, eu estava lendo e a Bíblia fala claramente lá em Colossenses que nossa conduta ascética é você tentar se reprimir. Ela não vale nada contra a sensualidade. E fala o seguinte, as pesquisas mostram que as pessoas que mais têm problema com produtos inadequados, até mesmo produtos de pornografia, são religiosos que reprimem a sua concupiscência, tentam reprimir. A repressão vai durar um pouco, mas ele não vai aguentar, a válvula vai explodir. Por quê? Falta vida. É a vida de Deus que faz a diferença. É a vida de Deus que nos resgata. É a vida de Deus que nos salva de toda essa confusão que o inimigo tem trazido para tentar nos impedir de alcançar o nosso objetivo. Por isso nós precisamos acordar. Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Efésios 5. Senhor Jesus. Aleluia. Efésios 5 a partir do 6. Senhor Jesus. Efésios 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essa palavra vã significa palavra vazia. Tem discurso que você olhar para ele é lindo. Se abrir, tem nada dentro. É um bando de palavra, é um embrulho maravilhoso de nada. Você embrulha o nada com uma coisa bela. Você fica babando naquilo ali, até o dia que você abre e vê que está perdendo tempo. Senhor Jesus, ninguém nos engane com palavras vãs, precisamos despertar. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais treva, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Vamos andar como filhos da luz. As trevas tentam trazer para nós isso, que não é nada, é vã, não é coisa alguma.
e sonolentos nós não percebemos que o dia está se aproximando. Ó Senhor Jesus! Na mensagem, o Miguel fala assim, olha, se eu começo a falar que isso aqui é inadequado, mas não tem nada a ver, ele fala, na verdade, isso é treva, é noite. Significa que eu estou na noite, eu não estou no dia. Mas nós somos do dia. Somos da luz. Outrora nós éramos trevas, agora nós somos luz do Senhor. Vamos andar como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. Para produzir fruto tem que ser vivo. Uma pedra não produz fruto. Significa que quando nós estamos no nosso espírito voltando ao Senhor, há um fruto que produz algo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Isso é uma questão de vida. Aleluia! Bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Isso deu um baque, né? Às vezes a gente está no meio de um grupo de pessoas que está fazendo alguma coisa que não é uma coisa muito adequada. Mas nós estamos quietinhos lá, sem fazer, mas estamos lá junto. Se a polícia chegar, leva todo mundo, não leva? Leva todo mundo. Está junto. Por quê? Porque ele acha que nós somos cúmplices. Eu não fiz, mas eu consenti com aquele que fez. O que eu preciso fazer para não ser cúmplice? Reprovar. Senhor Jesus! Às vezes a gente é tido como um ermitão, como alguém diferente, mas nós somos diferentes. Nós aprendemos na conferência, inclusive, se eu não me engano, foi uma conferência de jovem adolescente, falando que se chega no meio dos jovens, se a gente é diferente, está bem. Se a gente é igual, é preocupante, né? Chegou num lugar, tem uma turma de pessoas que não são do Senhor, ou não estão agindo segundo o Senhor. Você chega ali, está à vontade? Não fique à vontade. Senhor Jesus! Porque nós somos diferentes, nós somos luz. Nós somos luz! Louvado seja o Senhor. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, Cristo te iluminará. Louvado seja o Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Qual a diferença entre um nécio e um sábio? Os irmãos sabem? A diferença entre um nécio e um sábio, os dois conhecem, só um pratica. O nécio tem conhecimento, mas ele não pratica aquele que ele conhece. Louvado seja o Senhor, o prudente e o sábio, muito pelo contrário. Ele pratica aquilo que ele fala. Os irmãos lembram de o Senhor falando com os fariseus? Ele falava assim, olha, vocês façam tudo que eles estão falando, mas não façam o que eles estão fazendo. Então Deus não condenou a palavra dos fariseus, condenou a prática deles. Era uma prática hipócrita de alguém que falava, mas não fazia, não praticava. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. 1 Tessalonicenses 5. Aqui fala sobre a volta do Senhor. Versículo 4, deixa eu ler para os irmãos, fala o seguinte: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Louvado seja o Senhor. O negócio de Deus, irmãos, é salvar. Você tem problema? Vai para Deus. Você não tem problema? Fica em Deus. Você vai ser salvo. Ele vai nos ganhar mais. Ele quer nos salvar de tudo que é inadequado. E o que é inadequado? Tudo que existe não tem poder em si mesmo a não ser Deus.
a necessidade de um poder por trás. Deus não. Ele é todo poderoso. Então olha só, se eu confiar uma pessoa, por melhor que ela seja, essa pessoa não vai conseguir, não é, bancar toda essa minha confiança nela. Não que ela não seja boa, mas porque ela não tem condição. Falta-lhe poder, falta-lhe graça, falta-lhe conhecimento, embora ela tenha toda a vontade de me ajudar. Não é? Gosto muito do Hugo. Não é? O Hugo é um grande amigo. Só que, por mais que eu confie nele, eu não posso depositar nele a confiança da minha vida. Agarra em Jesus, não é? Agarrar em Cristo. Por isso é que Deus chama para si um amor incondicional. A gente pensa que Deus é um pouco prepotente, que chama a gente para amá-lo ao máximo, para querer entregar toda a nossa vida a Ele. Mas sabe por que Deus deseja que nós entreguemos toda a nossa vida para Ele e que o amemos ao máximo? É porque qualquer outra coisa que não seja Deus não vai bancar a minha salvação. Qualquer coisa que não seja Deus não vai bancar a minha transformação. Só Deus pode me salvar. A Bíblia fala que Jesus, Deus, que não tendo ninguém por quem jurar, jurou por si mesmo. Sabe o que ele estava fazendo isso? Ele falou assim, olha, deixa comigo que eu dou conta. Louvado seja o Senhor. Tem problema no casamento? Deus dá conta. Tem problema na escola, qualquer uma? O Senhor dá conta. Ele é capaz de nos salvar. Ele é capaz de nos transformar. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, se por mais que o inimigo tenha tentado colocar artimanhas para nos impedir, Deus sempre providencia maneiras para nos salvar. Mas essas maneiras estão extremamente ligadas a uma vida com outras pessoas. Não dá para ficar sozinho. Sozinho nós não vamos ser salvos. Por quê? Porque eu vou achar que eu estou muito bom. Eu vou achar que eu não preciso. Não é? Quando, na verdade, a pessoa que está do meu lado vai me expor. Para que eu seja salvo pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. O inimigo de Deus, ele tem trazido sonífero para o mundo, tem tentado nos desviar. Não sabe a definição de entretenimento? Entretenimento pode ser chamado também de distração, você sabia? Distração de quê? Estou indo para cá, vou para lá. Eu sou distraído de um objetivo qualquer que seja. Por melhor que seja, ele está o quê? Na verdade, entretenimento significa pegar um determinado tempo e me distrair. Eu estou, na verdade, sendo ocupado com aquilo que, na verdade, não vai trazer para mim a pessoa de Deus. Senhor Jesus. Então, o inimigo ele traz várias maneiras para nos distrair, hoje principalmente. E o objetivo é único, é trabalhar trazer em nossa insensibilidade aquilo que Deus está fazendo. Quando a gente assusta, a gente olha, não está acontecendo isso aqui do meu lado. Está acontecendo. Por que eu não vi? Porque eu estou sonolento. Distraído. E quando eu estou sonolento e distraído, a luz choca, não choca? Você está dormindo, pum! Eu preciso acordar. Irmãos, a gente precisa acordar. Só tem existe uma maneira de nós sermos salvos, que é através da vida de Deus. Senhor Jesus, qualquer coisa que não seja a vida de Deus, não vai me salvar. Senhor Jesus. Então, em Tessalonicenses, a gente está vendo que nós não podemos ser apanhados de surpresa, não podemos continuar dormindo, precisamos vigiar e ser sóbrios. E não dar, bandeira para o inimigo, para tentar nos enganar. Ó Senhor Jesus. Romanos, capítulo 14. Senhor Jesus. Antes de ir para lá, só reforçando que o vinho são os prazeres deste mundo, que o objetivo dele, na verdade, é nos entorpecer, tirar a nossa sobriedade. Ó Senhor Jesus. E a gente viu que nós estamos numa luta, não é verdade? Gálatas 5,17 fala o quê? Fala que o espírito e a carne estão em luta constante entre si. O tempo todo há uma luta, e nós há uma luta. Eu estava falando com o custódio que eu peguei a prática, estou pegando folheto, coloco o folheto no bolso para distribuir. E volto em casa com quase todos os folhetos que eu saí com ele, morrendo de vergonha. Falo, Senhor, não entreguei o folheto para ninguém.
Aí o custódio falou comigo, olha, você vai pegar o folheto e entrega na sua casa. Entrega para sua esposa, entrega para suas filhas. Por quê? Porque é uma maneira que a gente tem de estar exercitando, praticando e pregando o evangelho. E o que você brincou comigo falando, né, que é difícil, mais difícil é pregar o evangelho em casa. Mas na verdade, é onde Deus vai nos salvar. Não é? É onde vai pegar e ganhar mais a nossa pessoa. Ó Senhor Jesus. Precisamos ganhar esse hábito de estar pregando o evangelho. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Versículo 11, antes de Romanos, eu esqueci de ler 1 Tessalonicenses 5:11. Um versículo muito bom. 1 Tessalonicenses 5:11. Vê se é esse mesmo. Senhor Jesus. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos. O que é reciprocamente? Como é que é? De lá e de cá, né? Via de mão dupla. Tanto eu cuido do tio Elias, quanto o tio Elias cuida de mim. Né? Isso é recíproco. Eu cuido de alguém e esse alguém cuida de mim. Então a edificação, irmãos, é edificação feita de forma recíproca. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então eu tanto cuido quanto sou cuidado também. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então Romanos 14. Versículo 1. Irmãos, podem ler, por favor. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quando eu comecei a reunir, vou falar a data não. Quando eu comecei a reunir, a gente tinha um hábito inadequado de, às vezes, discutir, né, com as pessoas. E como a gente tem a prática de ler, todos nós somos incentivados a ruminar, e na maioria das vezes a gente ganhava a discussão e ficava triste porque perdia a pessoa, né? Então eu conheci um irmãozinho, acho que ele era até pastor, e ele fazia distinção entre dia e dia. Falei, como ele fazia distinção entre dia e dia, eu pensando comigo, né, em minha, não é, meu nada, né, pensando, eu vou chegar perto dele, vou agora bater um papo com ele, mostrar para ele nas escrituras, né, afinal de contas ele precisa aprender que todos os dias são iguais. Aí eu fui conversar com ele, irmãos, eu nunca fui tão suprido, envergonhado ao mesmo tempo. Eu conheço poucas pessoas que amam o Senhor como esse irmão. Eu cheguei cheio de palavras para poder falar. Aí, sabe quando você vai abaixando, sentando, você fica quietinho, só olhando, balançando o rabinho? Eu nunca fui tão suprido. Fui envergonhado, porque, na verdade, ele amava muito mais o Senhor do que eu. Com todo o conhecimento que eu tinha. Não que ele não tivesse, mas que ele tinha muito mais do que eu. Mas na humildade, na simplicidade dele, deu um banho de amor. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E eu aprendi nesse alimento diário, que às vezes a gente pega a gente se coloca do lado sempre forte, né? Falar, como eu estou claro disso, né? O outro precisa de cuidado. Não é sempre assim. Romanos 14, vamos ler o versículo 3. Quem come, não despreze o que não come. E quem come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Falei, o que é isso, hein? Quem acolheu? Deus acolheu. O título dessa mensagem é nos acolhermos, né? Como Cristo nos acolheu. Como Cristo nos acolheu, irmão? Como é que a gente era? Eu sei como eu era. Eu sei como eu era. Eu sei que para Cristo ter me acolhido, Cristo me ama demais. Tem que ter amor para acolher alguém assim. Alargou o coração. Como é que fala aquele hino, aquela parte do hino que você falou? Do acolher o coração. Você falou alargar o coração. Não, fala isso, olha só. Alargar o nosso coração para sair da nossa boca a manifestação de Cristo. Olha só que glorioso.
alargar o nosso coração para sair da nossa boca a manifestação de Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus é amor. Deus é amor. E qual é a expressão de Deus se não amor? Oh, Senhor Jesus. Não para discutir opinião. Quem és tu que julgas o servo alheio? Servo é de quem? Servo é do Senhor. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Louvado seja o Senhor. Ele vai estar de pé, porque quem garante a salvação é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Aqui está falando o seguinte: existem práticas que são práticas simples, não vão trazer nenhum transtorno, não são nenhuma heresia, não são nenhuma, são práticas, não sei qual que é. Lá na casa 1 do Sagrada Família, tinha um irmão, vou falar o nome do irmão, ele não está aqui não, vou expor ele não, que ele namorava o chuveiro. O irmão chegava no banheiro da casa 1 e gostava de ficar contemplando o chuveiro, sabe por quê? Ele foi batizado lá. Ele foi batizado no chuveiro lá da casa 1. Então ele ficava impressionado, quando ele chegava lá, ele lembrava do batismo dele e ficava lá namorando o chuveiro. Então assim, ele foi capturado pelo Senhor, e quando ele viu o chuveiro, só saía coraçãozinho do olho dele, né? Deus é bom demais. Deus salvou Fabiano. Aleluia! Só sai coraçãozinho, né? Ele vem onde a gente está para nos salvar. Às vezes a gente está carancudo, não está? Tem dia que você não quer ser salvo, né? Não vou ser salvo hoje não, hoje eu não quero ser salvo. Tem dia que você fala, ninguém me salva hoje. Deus vai lá e me salva, aleluia! Deus vai lá e providencia uma maneira de salvar. E eu abaixo a cabeça e só faço, oh, Senhor, me perdoa, me perdoa, tem misericórdia de mim. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças a Deus, que Deus é Deus, né? Aleluia. Versículo 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. Quem come aqui, come para quem? E quem não come para quem? Mas eu vou lá com a minha caneta, né? Vou multar o cara. Ah, você não segue conosco, não, é? Um dia eu estava no supermercado, aí alguém na frente invocou, ó Senhor Jesus. Eu procurei, será que, quem é, né? Está invocando o nome do Senhor. Nunca vi, mas invocou o nome do Senhor. Eu queria te chegar, né? Por que você está invocando o nome do Senhor? Invocou o nome do Senhor, foi salvo. Ganhou a vida de Deus, estava na vida de Deus, invocando. Não reúne conosco, não sei quem é, depois foi embora. Invocou o nome do Senhor. Deus está preocupado com certo e errado, não. Se a pessoa está fazendo para o Senhor, é que faz a diferença. O cara está preocupado com o dia, ele guarda um dia. E a gente fica doido para chegar lá e marretar, né? Senhor, Jesus é o Senhor do sábado, e não sei o que, o domingo, e todos os dias agora, e encher de coisa. E o cara está lá amando ao máximo o Senhor, guardando o sábado com todo o seu coração, se dedicando àquilo, e eu aqui na minha prepotência, julgando, Senhor, está errado, esse cara está guardando o sábado, o senhor veio, curou no sábado, ele não sabe disso. Ele sabe, e ele ama o Senhor. Mas ele faz para quem? Para o Senhor. Ele faz para o Senhor. Senhor Jesus. E às vezes, com toda a clareza que eu tenho, eu não faço para o Senhor. Eu só estou ali, né? Falando isso, dando nota, né? Senhor Jesus. O Miguel nos ajudou, ele disse o seguinte, olha, a gente está olhando para os irmãos e está com a lista, né? Custódio, eu vou te dar uns 5, tá bom? 6, você falou amém? 6 para o Custódio. Etienne, 6,5. 7, invocou o nome do Senhor. Eu vou dando notas. Tem a lista, né, de irmãos, eu estou falando, esse dou nota tal, nota tal, nota tal, sem perceber que o mesmo irmão que eu dei nota, está dando nota para mim também. E provavelmente estou ganhando um 0 de todo tamanho. Porque eu estou julgando os irmãos. Deus não nos chamou para julgar.
nos chamou para acolher. Senhor Jesus, é no acolhimento que nós somos salvos, não é? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui nós vimos que fala que o débil está passando por alguma dificuldade. Ele é fraco, ele é débil por alguns motivos. Nós vimos no alimento diário que ele pode ser um recém-nascido, ele é uma criança. Uma criança, ela não vai conseguir se virar. Ela precisa de cuidado, ela precisa de alimentação, ela precisa de proteção. Então ele é débil porque ele precisa crescer em vida. Mas pode ser que ele não é criança, mas está doente. Ele foi acometido de uma doença qualquer, que não sei se é espiritual ou não. E essa doença impede que ele esteja ali, né? Cheio de vida. Ele precisa ser cuidado. Ou então ele não está doente, mas por algum motivo ele não sabe não usa o seu espírito ou está mal nutrido, ele não se alimenta. Falta alimentação para ele. Ou então é alguém que não usa o espírito. Como é que se usa o espírito? A gente é cheio de doutrina, né? Ó Senhor Jesus! Usa o espírito, usando o espírito. Senhor Jesus. É claro que existem algumas coisas que nos ajudam. Uma delas é invocar o nome do Senhor. Quando eu falo, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Há uma diferença. Quando eu habituo a falar amém, não é para qualquer coisa, né? Mas quando eu habituo a falar amém, eu estou ouvindo a palavra, eu estou comendo, não é? Se algumas maneiras, ou então simplesmente eu volto o meu coração para o Senhor, a luz penetra e, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Eu não sei dirigir. Quem dirige é minha esposa. Meu negócio é andar de ônibus. Aí eu aproveito andar de ônibus para poder ficar pensando. Principalmente, às vezes, quando eu não estou lendo, eu começo a pensar. De vez em quando, o Senhor fala o nosso coração em vários lugares, né? De vez em quando eu fico com vergonha no ônibus, porque você está cantinho. Aí vem o Senhor e começa a falar, né? Fala uma coisinha ali, fala outra coisinha, e você começa a chorar. E fica com vergonha de olhar do lado da pessoa pensar que você... a sua esposa brigou com você, sei lá o que aconteceu. Mas o Senhor vem falar conosco. Esse momento que Deus quer falar conosco em qualquer lugar. Porque essa falar de Deus nos salva. Ó Senhor Jesus. E quando o Senhor me salva, Ele pode me levar para cuidar desses que estão com dificuldade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Senhor Jesus, isso é muito sério, irmãos. A gente às vezes não percebe. A gente está tão insensível que não percebe que o Senhor está voltando. E às vezes, meu viver é que está barrando. E tem uma coisa que tem me impressionado muito. As pessoas do mundo como um todo estão ficando insensíveis ao Senhor. A gente tem que correr para pregar o Evangelho. Tem pessoas que você vai falar do Senhor, não faz diferença para ela mais. Porque o inimigo está falando muito, entorpecendo o ouvido de muitos. A gente não pode ser como eles. A gente olha às vezes um grupo de pessoas e o coração corta, não é verdade? Você vê a necessidade de Deus que as pessoas têm, a carência e ainda assim estão muito distantes do Senhor. Ó Senhor Jesus. Essa semana faleceu a esposa de um ex-diretor lá da faculdade. Ele foi um cara que eles não tinham filhos, então ele e a esposa adotaram 3 crianças. Ele se apaixonou com as crianças de tal maneira que eles levaram as crianças para casa. Acho que final de ano você pode levar, né, uma criança para estar com ela. E esse professor levou as crianças, se apaixonou com elas. E resolveu adotar as 3 para não separá-los. E já estava o quê? Já tinha uns 5 anos ou mais cuidando. São os únicos filhos deles. Essa semana a esposa dele faleceu. Meu coração apertou. Falei, Senhor, como é que alguém que não tem sua vida vai se posicionar diante de uma situação como essa? Não tem a sua vida, está com a esposa que ajudava a cuidar dos filhos. Eram 3 meninas que devem estar na fase da adolescente, da idade das minhas filhas, 14, 13.
como é que ele vai fazer? Preciso pregar o evangelho para ele. O evangelho traz esperança para nós. Sem o evangelho não tem esperança. Você vive com o que dá. Dá para você, você vai e usa e faz do jeito que está ali. Mas o evangelho traz esperança. Jesus é a alegria dos homens. O Senhor é esperança para nós. Então assim, eu não posso esconder dessa pessoa, desse doente, o remédio. Não posso. Está nas minhas mãos levar a palavra para essa pessoa. Ó Senhor Jesus. Então, no versículo 17 de Romanos 14, vamos ler a partir do 13. Senhor Jesus, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor, Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aqueles que assim a consideram. Para esses é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Para quem Cristo morreu? Para todo aquele que crê. Agora, se eu na minha doutrina, na minha religião, começo a julgar, classificar as pessoas, separá-las, vou trazer problemas. Às vezes eu insisto numa prática que escandaliza o irmão. É uma prática simples, para mim eu sei que não tem problema nenhum, para ele tem. Eu não condeno isso, para mim está claro. Mas se eu pratico isso, ele vai ser escandalizado. Por quê? Porque ele vai tentar fazer o mesmo e vai ser acusado pela consciência. Porque isso não provém de fé. E se não provém de fé, é pecado. Então é por isso que eu preciso basear a minha conduta e as minhas práticas nas pessoas que estão próximas de mim. Então não é só o que eu falo, é o que eu vivo que vai influenciar ou não as outras pessoas. Então muitas vezes encontra a pessoa falando e você fica escandalizada, né? Não, mas você não é crente? A gente assistiu um filme, Cutback, né? Fala de um surfista que, cara, todo linguajar todo diferente. Aí ele conversando com um recém-convertido, ele falou de Jesus, falou, você é crente? Ele falou, não parece não? Eu tenho que mudar meu comportamento, meu testemunho. Porque isso tem a ver com as pessoas que precisam da salvação de Deus, que eu sou responsável para levar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Foi por isso, aqui está mostrando claramente que todas as pessoas que nos cercam, precisam de cuidado. Senhor Jesus, versículo 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos repetir? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça. Aleluia! Reino de Deus é justiça. Justiça para quem? Justiça para mim. A justiça é para mim. Eu preciso ser restringido, não é? E a misericórdia é para o outro. Justiça para mim, misericórdia para o outro. O que Mateus 5 fala? Misericórdia, não é aqueles que são misericórdia serão os que de justiça, porque serão saciados. E misericórdia? Porque receberão misericórdia. Justiça para mim, misericórdia para o outro. E entre nós uma vida de paz. Para comigo, justiça. Eu preciso ser duro comigo, mas eu sou complicado. Eu tenho que colocar na parede e falar, invoca aí. Ó Senhor Jesus, invoca mais. Preciso ser bem duro, né? Com o Fabiano também eu preciso ser, mas com os outros irmãos não. Eu tenho que ser misericordioso, sabendo que a debilidade precisa de cuidados. Louvado seja o Senhor. E para com Deus, alegria. Alegria! Para com Deus, alegria. Justiça para mim, misericórdia para os outros, paz entre todos nós e alegria para com Deus. Essa esfera vai nos levar a juntos caminhar, lembra do peregrino? Juntos, de mãos dadas, né? Vamos caminhar para o reino. Com um cuidado recíproco, né? Vamos cuidar um do outro, nos acolher,
para juntos chegarmos até o reino de Deus. Louvado seja o Senhor.